Então vamos lá, pessoal. Nessa segunda parte aqui da videoaula, né, da aula de hoje, nós vamos falar sobre como representar computacionalmente grafos, ou seja, como fazer estruturas de dados, né, que representem os nossos grafos. Uma das formas mais utilizadas é a chamada matriz de adjacência. Qual a ideia da matriz de adjacência? É você fazer uma matriz n por n, onde n é o número de nós do gráfico, né? E aí cada linha dessa matriz representa as... Desculpa, cada elemento dessa matriz representa uma aresta ligando dois vértices. Então, por exemplo, seja esse grafo aqui. A matriz vai ser uma matriz 5 por 5. Por quê? Porque esse grafo tem 5 vértices, beleza? Então a matriz de adjacência para representar esse grafo seria uma matriz 5 por 5. E como funciona a matriz de adjacência? O elemento A e J, ele vai ser 1 se existe aresta entre o vértice I e o vértice J, e 0 se não existe uma aresta entre o vértice I e o vértice J. Por exemplo, o elemento 1, 1 da tabela, né, vai ser 1 se existir aresta ligando o vértice 1 ao vértice 1 e 0 se não existir. Ora, como não tem aresta ligando o vértice 1 ao vértice 1, o elemento A11 dessa tabela é 0. Já 1, 2, existe um vértice que liga o 1 ao 2. Então, está aqui, ó, o elemento 1, 2 está como 1. O vértice 1 é ligado ao 3, então o elemento 1, 3 também está com 1. O vértice 1 não é ligado ao vértice 4, então o elemento 1, 4 da tabela está zerado. O vértice 1 é ligado ao 5, então o elemento 1, 5 da tabela está com 1. Beleza? Então o que a gente nota? Primeiro, como trata-se de um grafo não direcionado, do mesmo jeito que o elemento 1, 2 está com 1, indicando que o elemento 1 é ligado, o vértice 1 é ligado ao vértice 2, o elemento 2, 1 da tabela também está com 1, indicando que o vértice 2 é ligado ao vértice 1. Né? E por aí vai. Se a gente for olhar, por exemplo, o elemento 5, 4, ele vai estar com 1. Então eu venho aqui ó, na linha 5, coluna 4, está aqui ó, o 1 representando essa ligação do 5 com o 4. Mas a ligação do 4 com o 5 também vai estar com 1, né? Porque trata-se de um grafo não direcionado. Então, se eu venho aqui na linha 4, elemento 5, está aqui, ele também está com 1. Então, qual a propriedade que a gente nota? Primeiro, se não houver laços no grafo, a diagonal principal da matriz vai estar toda zerada. Por quê? Porque na diagonal principal é que vai ficar a representação, né, dos vértices que ligam o elemento a ele mesmo. Não havendo laços, essa diagonal vai estar toda zerada. Uma outra propriedade interessante é que, no caso desse, como esse aqui, né, que o grafo é não direcionado, os elementos acima da diagonal principal eles se repetem abaixo da diagonal principal. Ou seja, é uma matriz em que a transposta dela é exatamente igual a ela. Se você olhar a primeira linha aqui, ó, é exatamente igual à primeira coluna. A segunda linha é exatamente igual à segunda coluna. Por que isso? Porque, como eu mostrei aqui, se o elemento 1, 2 estiver com 1, o 2, 1 também estará. Se o 1, 2 estiver com 0, o 2, 1 também estará. Então, se você trocar linha por coluna, não vai fazer diferença, porque trata-se de um grafo não direcional, ok? Então, essas são propriedades da matriz de adjacência para grafos não direcionais, beleza? Ok. Já quando o grafo é ponderado, o que a gente vai fazer? Ponderado é aquele grafo em que cada aresta tem um peso. No caso do grafo ponderado, a gente vai, ao invés de representar tudo com 1 ou com 0, a gente vai passar a colocar o peso da aresta na representação. Então, por exemplo, aqui ó, eu estou considerando vértice A, B, C, D, E, F, G, nessa ordem. Então, ó, não há nenhuma aresta ligando
o vértice A ao vértice A. Não há um laço aqui. Então, essa primeira elemento aqui é 0. Já ligando o A ao B, tem uma aresta de peso 7. Então, o segundo elemento aqui ficou 7. Não há aresta ligando A a C. Então, o terceiro elemento aqui ó, ficou zerado. A aresta que liga A a D tem peso 5. Então, está aqui, ó, o quarto elemento ficou 5. O A não é ligado a mais ninguém, então todos os elementos do A estão zerados. Na hora que a gente vai para o B, é a mesma coisa. Ó. O B ligado a A, um valor 7. Aresta de peso 7. B ligado a B não existe, então zerado. O B ligado a C, por uma aresta de valor 8. O B ligado a D por uma aresta de valor 9. O B ligado a E por uma aresta de valor 7. E o B não é ligado nem a F nem a G, por isso está zerado. E por aí vai. Então, quando você tem um grafo ponderado ou valorado, você, na matriz de adjacência, ao invés de representar com 0 a ausência e com 1 a presença do vértice, você passa, da aresta, você passa a representar com 0 a ausência da aresta, continua representando com 0, né? E passa a representar a presença da aresta com o peso dessa aresta. Beleza? Já quando você está trabalhando com dígrafos, né, ou seja, os grafos dirigidos, aquela propriedade de que tudo que está numa linha coluna vai estar também na coluna linha, ela deixa de existir. Por exemplo, nesse grafo aqui, ó, o 1 ele só é ligado ao 4. Então, note que aqui ó, na minha linha 1, só a coluna 4 é que está marcada com 1. Ok? Já se eu for lá na linha do elemento 4, a ligação dele com 1 está zerado. Por que está zerado? Porque a minha aresta é da direção 1, é no sentido 1, 4. No sentido 4, 1, não há aresta. Por isso, ele está zerado. Então, quando a gente está trabalhando com grafos dirigidos, a gente passa a olhar também a direção, né? O sentido, desculpa, das minhas arestas. E aí a gente só representa no sentido linha, coluna. Então, se é de 1 para 4, vai ser na linha 1, coluna 4, que vai estar representada. Ah, eu quero saber se de 4 eu tenho alguma aresta que ligue com 6. Então, eu vou lá na linha 4, coluna 6. Ah, tem 1? Tem. Então, é sinal que existe uma aresta ali. Né? Note que quando você tem os caminhos de ida e volta, como por exemplo, aqui, ó, do 6 vai para o 5 e do 5 vem para o 6. Aí acontece aquela propriedade de linha e coluna não fazer diferença, né? Então, ó, do 5 para o 6 está representado aqui, do 6 para o 5 está representado aqui. Ok? Então, essa é a matriz de adjacência, essa é para mim, é a maneira mais fácil, né, de representar grafos. E uma das mais usadas. Um problema que você tem nela é quando se trata de um grafo esparso. Por exemplo, esse grafo aqui. Note que não há aresta do 1 para o 6, do 1 para o 2, do 1 para o 3, do 1 para o 5, do 5 para o 3, do 5 para o 2. Então, assim, tem muitas arestas ausentes, ou seja, você vai ter uma matriz cheia de zeros. E esses zeros não precisavam estar aqui, não precisavam estar ocupando espaço, né? Então, quando você tem grafos esparsos, ou seja, grafos em que falta muito, né, para ele ser completo, ou seja, o complemento dele é maior do que ele, você acaba tendo um desperdício de espaço grande, e aí há outras formas de armazenamento que economizam espaço que a gente vai ver depois, ok? Uma outra forma de armazenar grafos é com a matriz de incidência. Né? Vamos ao exemplo aqui da matriz de incidência. Na matriz de incidência, enquanto na matriz de adjacência você tinha uma matriz n por n, onde n era o número de vértices, né? Já na de incidência você tem n por m, onde n é o número de vértices e m é o número de arestas. E aí como você representa isso? Você coloca as arestas em colunas e os vértices em linha. E aí, por exemplo, a primeira coluna aqui eu estou falando da aresta E1. A aresta E1, ela liga o vértice V1 a ele mesmo. Então, o vértice V1 é tanto origem quanto destino, por isso eu coloquei esse número 2 aqui. Já a aresta E2, ela liga o vértice
V1 ao vértice V2. Então ela tem um 1 aqui no V1, um 1 no V2, o resto zerado. A E3 a mesma coisa, ela liga o V1 ao V2, então ela tem um aqui e o resto zerado. A E4 liga o V2 ao V3, então a E4 tem um 0 no V1, um 1 no V2, um 1 no V3 e o resto zerado, porque ela liga V2 a V3. Né? A E7, por exemplo, liga V2 a V4. Então, se eu venho aqui na E7, ó, só tem um no V2 e no V4, e por aí vai. Então, o que, que a gente nota aqui na matriz de incidência? Ela, se a matriz tiver mais vértices do que arestas, a matriz de incidência vai ficar menor do que a matriz de adjacência, porque a adjacência é uma matriz quadrada, né? Onde cada dimensão dela é a quantidade de vértices. Já a de incidência, uma dimensão é a quantidade de vértices, a outra de aresta. Já se a quantidade de vértices for menor do que a de arestas, a de adjacência vai ser menor. E, de qualquer forma, né, a matriz de incidência ela não vai ter diferença, né, se o grafo for esparso ou não. Por quê? Porque cada coluna vai representar uma aresta. O problema é que para representar uma aresta que liga dois pontos, né, dois vértices, você está guardando aqui os n vértices zerados. Né? Então, ainda assim, é uma estrutura de dados que não otimiza a quantidade de, de espaço, né, de memória que é necessário. Ok? Ah, tá, e como que fica a matriz de incidência quando a gente tem um dígrafo, ou seja, um grafo direcionado? Vamos olhar esse exemplo aqui. Ó. A gente simplesmente coloca um sinal de menos para representar o ponto de chegada, né, do vértice. Então, note, a aresta A, ela liga os vértices 1 ao vértice 2. Então, o vértice 3 e 4 vão ficar zerado, né? E a gente ia colocar o número 1 no 1 e 2, porque os dois que estão sendo ligados. Só que como é direcionado, eu tenho que conseguir diferenciar qual é a origem e qual é o destino. E aí o padrão utilizado foi a origem é o número positivo e o destino é o negativo. Então, como ele está ligando o 1 ao 2, eu coloquei 1 no vértice 1 e menos 1 no vértice 2. Ok? Já a aresta E, por exemplo, ela liga o 2 ao 3. Então, se eu vier aqui ó, na E, eu tenho 1 no 2 e menos 1 no 3, porque ela liga o 2 ao 3. Se eu pegar a aresta B, por exemplo, ela liga o 1 ao 4. Então, na B, eu tenho 1 no vértice 1 e menos 1 no vértice 4, e por aí vai. Ok? Por fim, se a matriz de incidência fosse ponderada, né, se aqui a gente tivesse pesos para essas arestas, ao invés de representar 1 aqui, a gente representaria o peso da aresta. Né? Então, vamos supor que minha aresta A tivesse peso 8, né? Eu colocaria um 8 aqui no vértice 1 e menos 8 no vértice 2 para representar que ela está ligando o 1 ao 2 com peso 8. Beleza? Uma outra forma de representar matriz é usando a lista de adjacência. Né? Qual que é a ideia da lista de adjacência? É você ter uma estrutura mais conveniente para grafos esparsos, porque na matriz, como a gente nas duas matrizes, né, tanto a dissidência como a adjacência, a gente notou que vários elementos da matriz ficam zerados, né? E isso é normal. Já na lista de adjacência, a ideia é que você tenha listas representando os vértices que são vizinhos, né, que são adjacentes a um determinado vértice. Então, para cada vértice você tem uma lista. Então, aqui no caso, eu tenho 6 vértices, eu vou ter 6 listas. E em cada uma dessa lista, você tem as listas dos vértices que são adjacentes àquele vértice. Então, por exemplo, na primeira lista aqui, que é a lista do vértice 1, eu tenho todos os vértices que são adjacentes ao vértice 1, ou seja, só o vértice 4. Já na lista do vértice 2, eu tenho todos os vértices que são adjacentes ao vértice 2, ou seja, os vértices 3 e 4. No vértice 3, na lista do vértice 3, todos os adjacentes ao vértice 3 são vértices 2 e 4.
No 4, todos adjacentes ao 4, que são o 1, o 2, o 3, o 5 e o 6, ok? No vértice 5, os adjacentes ao 5 são o 4 e o 6, e por aí vai, beleza? Se por um lado eu economizo espaço pelo fato de não ter várias posições zeradas, né, na matriz, igual tem na matriz, por outro, eu acabo gastando mais espaço porque além de guardar o valor do elemento, eu tenho que guardar um ponteiro aqui para o próximo, né? E esses ponteiros, obviamente, ocupam espaço de memória. Então, assim, muitas vezes as pessoas usam lista de adjacência pensando em economizar espaço e no final acabam não economizando. Por quê? Porque tudo depende de quanto espaço ocupa um ponteiro e quanto espaço ocupa o elemento que você está guardando. Por exemplo, se o elemento for simplesmente um número inteiro, né, ele vai ocupar aí o mesmo espaço que um ponteiro, e aí, de repente, você vai ter mais ponteiros do que você tinha zeros na outra matriz, né, e aí não vai compensar. Então tem que fazer uma análise aí para ver qual dos dois vai ficar menor. Não é certo que a lista de adjacência vai ficar menor do que a matriz, né? Quando se trata de um grafo direcional, né, igual esse caso aqui, a lista fica menor, né? Porque você só vai representar na lista de cada nó a quantidade de elementos que você chega a partir daquele nó. Na verdade, você pode fazer a lista de elementos de vértices nos quais você chega, ou a lista de vértices que chegam nesse vértice, né? Que aí ou é o que se chama de lista forward ou backward. Por exemplo, essa aqui é a lista forward desse grafo aqui, ó. Do 1 eu só chego no 4. Então se eu chegar aqui no 1, tá o 4 aqui, ó. Do 4 eu chego no 6, no 2 e no 3. Mas eu não chego nem no 1 nem no 5, note. Por quê? Porque o sentido do vértice é do 1 para o 4 e do 5 para o 4. Não tem vértice do 4 para o 1. Desculpa, não tem aresta do 4 para o 1 nem aresta do 4 para o 5. Beleza? Então, se eu for lá na lista do 4, eu só vou ter o 2, o 3 e o 6, que é o que está aqui. Poderia ser backward. O que seria backward? Seria eu fazer o contrário, né? Ó, do 1 eu chego no 4. Então, o 4 tem como origem o 1 e o 5. Então, eu venho aqui na lista do 4, tá o 1 e o 5. No 1 não tem ninguém chegando nele, então a lista do 1 está vazia, né? No 2, ó, só quem chega no 2 é o 4, então a lista do 2 tem o 4. Então essa é uma outra estratégia, né, para usar a lista de adjacências com grafos direcionais. Ou você faz backward, que é em cada lista você coloca só a quantidade de nós que chegam naquele nó, né? Ou forward, que é em cada lista você coloca daquele nó em quais nós você consegue chegar. Beleza? Uma outra representação que é muito útil no caso de grafos esparsos é a lista de arestas, né? Que é simplesmente você criar uma matriz de duas linhas, né? Com N colunas, onde cada coluna vai representar uma aresta. E aí, na linha 1 você coloca a origem da aresta, na 2 o destino da aresta, e por aí vai, né? Essa aqui, em termos de grafos esparsos, é uma das melhores representações. O problema dessa estrutura é que se você quiser saber, por exemplo, do vértice 4, em quais eu chego, você tem que sair varrendo linearmente, né, todas as arestas. Você não tem como fazer, por exemplo, aqui na lista de arestas de adjacências, por exemplo, você quer saber onde você chega partindo do 4, você já tem a lista aqui. Se você for aqui na matriz de adjacência, você quer saber onde você chega partindo do vértice 4, é só sair varrendo aqui todo lugar que está com 1. Né? Já na matriz de incidência, você quer saber onde você chega a partir do vértice 4, é só você andar aqui, ó, lembrar que ele é partida nos vértices onde ele está com 1,
Então, é só nas arestas onde ele está com 1, então ele é partido na aresta D e F, então basta você olhar para onde a D e F estão indo. Então, assim, apesar de você economizar espaço usando essa estratégia aqui, ó, essa estratégia de lista de arestas, apesar de você conseguir economizar espaço, caso você precise saber aonde você consegue chegar a partir de um determinado vértice, é uma péssima estratégia, né? Porque você tem que varrer todas as arestas para verificar, beleza? Uma outra ideia é a ideia de representação em estrela, né? A representação em estrela, você tem dois componentes, né? São dois vetores. No primeiro, você tem uma entrada para cada vértice e um ponteiro para uma posição do segundo vetor. E no segundo vetor você tem a lista de adjacências desses vértices, né? Ela é uma estrutura muito difícil de atualizar, né? Mas ela explora melhor a esparsidade do grafo e vai ocupar muito menos espaço que outras estruturas. Então, ela é um meio termo assim que te dá um bom aproveitamento de espaço e ainda assim consegue te dar um bom desempenho quando você precisa saber, né, quais são os vértices adjacentes a um outro vértice. Então, acaba sendo uma boa estrutura, né, para usar quando você precisa saber caminhar, né, no grafo. Então vamos lá, como que é essa estrutura? Olha, no primeiro vetor você tem uma posição para cada vértice. Então, aqui eu tenho meus 6 vértices, eu tenho uma posição para cada vértice e uma posição final. E o seu outro vetor, ele vai ter uma quantidade de posições de acordo com a quantidade de destinos das arestas. Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui no primeiro? Aqui no primeiro ele está falando o seguinte, ó, o vértice 1, ele começa a lista de adjacência dele na posição 1. Já o vértice 2 começa na posição 2, ou seja, só a posição 1 é que refere-se ao vértice 1. O vértice 3 só começa na posição 4, então significa que a posição 2 e a 3 está falando da adjacência do vértice 2. O vértice 4 só começa na posição 6, isso quer dizer que as posições 4 e 5 são as adjacências do vértice 3. Já a adjacência do vértice 5 só começa na 11, então significa que a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10 são adjacências do vértice 4, por aí vai. Então vamos lá, olha só. O vértice 1 ele tem o 4 só como adjacente. Então, ó, na posição 1 vai estar aqui 4, falando que o 1 é adjacente ao vértice 1. Já o vértice 2, ele tem o 3 e o 4 como adjacente. E ele começa no índice 2. Então, se eu venho aqui no índice 2, fala que o vértice 2 é adjacente ao 3. E no índice 3 fala que ele é adjacente ao 4. Já o vértice 3, ele é adjacente ao 2 e ao 4. E ele começa no índice 4. Então, se eu venho aqui no índice 4, está o 2 e o índice 5 está o 4. Já o vértice 4 ele é adjacente ao 1, ao 2, ao 3, ao 5 e ao 6. E ele começa no índice 6. Então, se eu chego aqui no índice 6, está o 1, no 7 está o 2, no 8 está o 3, no 9 está o 4, no 10 está o 6. E por aí vai. Se eu pegar o vértice 5, ele é adjacente a 4 e a 6. E ele começa no 11. Então, vem aqui no 11, está o 4 e no 12 está o 6. Até que no último vértice, por exemplo, o vértice 6, ele é adjacente ao 4 e ao 5. Ele começa no 13. E o último é o 15. Isso significa, então, que ele só tem 2 adjacentes. Então, eu venho aqui, ó, o 13 está o 4, o 14 está o 5 e o 15 é 0, indicando o final do vetor de adjacência. Ok? Então, essa representação computacional do grafo em estrela é uma forma muito prática, né, de você diminuir o tamanho, né, diminuir a memória ocupada e ainda assim manter sua lista de adjacências. Né? Então, se eu preciso saber em quais vértices eu chego a partir do vértice 4, é só chegar aqui, ó, vetor, posição 4, está aqui, ó, eu falo que o outro vetor começa na 6 e acaba na 10, né, porque o próximo índice começa na 11. Então, eu venho aqui das posições 6 a 10 desses vetores, eu vou obter todos os vértices a partir do que eu chego a partir do vértice 4. Beleza?